Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Luciana Aranaldi e eu sou professora de Direito Empresarial. Eu vou fazer uma apresentação breve sobre a minha atuação profissional, sobre o meu currículo, e eu vou acompanhar vocês no curso de Direito Empresarial preparatório para a primeira fase aqui do CEISC. Bom, eu sou formada na Federal de Pelotas há bastante tempo, já sou atuante na área há 23 anos, e atuo preferencialmente no direito do trabalho e no direito empresarial. Eu tenho pós-graduação em processo civil, tenho pós-graduação em processo do trabalho, tenho pós-graduação em métodos alternativos, métodos adequados, na verdade, de resolução de conflitos. Fiz uma pós-graduação na Espanha em resolução de conflitos e também tenho um curso de capacitação em negociação na Escola de Harvard. Vocês vão saber, no decorrer dessas aulas, desses encontros, que eu sou completamente apaixonada pela negociação e pelos métodos adequados de resolução de disputas, que são tão aplicáveis também aqui no âmbito do direito empresarial. A minha atuação profissional, então, se concentra bastante na advocacia. Eu, igualmente, sou professora universitária, dou aula em graduações desde o ano de 2005. Comecei dando aula na Universidade Federal de Santa Maria, passei pela Unifra, pela Fadisma, pela Uniriter, pela Fato, e agora estou aqui no CEISC com vocês, dando uma direção no preparatório para a OAB. Muito bem, pessoal. Vocês me encontram em todas as redes sociais. Luciana Aranaldi é o meu nome. Eu estou no Instagram, lá, @Luciana_Aranaldi. Tenho um Instagram do meu escritório, onde eu também disponibilizo bastante conteúdo, que é o @Aranaldi Advocacia. E ainda no LinkedIn e no Facebook, com o meu nome, Luciana Aranaldi. Bom, pessoal, depois dessa rápida apresentação sobre quem eu sou, qual é a minha área de atuação, qual é a minha história, trouxe para vocês a minha titulação, eu quero fazer uma apresentação desse conteúdo, a desconsideração da personalidade jurídica a partir das alterações trazidas pela Lei da Liberdade Econômica. Esse tema é um tema que tem reflexos em vários âmbitos do direito. No direito civil e no direito empresarial, a gente fala no direito privado, de uma forma geral, pelas alterações que foram inseridas lá no artigo 49A do Código Civil e no artigo 50. Mas também nós vemos desdobramentos desta figura lá na lei ambiental, lá na CLT, lá no CPC, e é por isso que nesta aula de abertura, onde vocês vão me conhecer, vão saber quem eu sou, qual é a minha forma, qual é a minha didática, eu escolhi tratar desta figura, que tantas e tantas vezes é postulada na prova da OAB, seja nas questões de caráter objetivo, sejam nas questões práticas. A desconsideração da personalidade jurídica é algo que recorrentemente cai na prova. Então, a gente tem que ter uma boa noção. E por que é importante a gente visualizar a partir das alterações trazidas em 20 de setembro de 2019 com a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica? Porque justamente ela inseriu no Código Civil o artigo 49A e trouxe alterações para o artigo 50. Tá bem, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma análise desta matéria, passar, assim, rápidas tintas. O tema é super instigante, é super legal de se enfrentar, tem vários desdobramentos, mas vocês precisam se atentar para a nova redação do artigo 50 do Código Civil, assim como também para a inserção do artigo 49A no Código Civil. Vamos lá? Vamos junto? Vamos dar uma olhadinha o que trouxe de alterações? Muito bem, gente. Como eu tinha comentado com vocês, foi inserido o artigo 49A no Código Civil. O que diz o artigo 49A?
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Aí, professora, eu não acredito, né, que o legislador veio para dizer o óbvio. Pois é, ele veio para dizer o óbvio. Então, o que nós já sabemos? Que a pessoa jurídica ela não se confunde com os seus sócios. Afinal de contas, quando a gente trata de direito empresarial, a gente está tratando de um ramo do direito que se preocupa com a proteção da pessoa jurídica como um todo, né, gente? Se lá no direito do trabalho a gente discute a proteção à pessoa natural, aqui nós vamos discutir constituições societárias, né, sociedades empresárias, o que é atividade empresarial, o que é empresário e como é que eu protejo, como é que se forma a pessoa jurídica e como é que eu posso proteger a pessoa jurídica, até porque a pessoa jurídica ela cumpre uma função social, ela está prevista na Constituição, vocês vão estudar no âmbito do direito empresarial todos os princípios atinentes a esse ramo de atuação, a esse ramo do direito e por que existe essa proteção. Então, o artigo 49A, ele vem inserido para dizer o óbvio, a pessoa jurídica é separada das pessoas dos seus sócios e associados. E o parágrafo único, o que diz? A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Então, esse parágrafo único ele já vai nos dando uma noção mais ou menos do que a Lei da Liberdade Econômica quis estabelecer de uma forma geral, especificamente no que diz respeito ao âmbito do direito empresarial. Então, está dizendo assim, olha só, né, o direito à pessoa jurídica, ela é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos. Ela pode ter patrimônio próprio, patrimônio independente, separado dos seus sócios, e este patrimônio é que vai responder pelas dívidas eventuais que a pessoa jurídica se submeter ou causar. Né? Então, como regra geral, a pessoa jurídica responde com o seu patrimônio, aquele que foi integralizado pelos seus sócios, em relação às dívidas que constituir. Né? E por que, professora, mas por que a legislação está dizendo óbvio? Bom, porque muitas vezes acontece de se buscar patrimônio, né, do sócio para saldar créditos, né, ou dívidas constituídas ou feitas por aquela determinada pessoa jurídica, sem uma maior, digamos assim, sem um maior pudor, entre aspas. Eu falo um pudor, entre aspas, por quê? Porque para direcionar, né, para a pessoa do sócio a cobrança de débitos de qualquer natureza, a legislação traz alguns requisitos que foram reforçados com a Lei da Liberdade Econômica. Isto também aconteceu lá no CPC de 2015, que trouxe um incidente próprio para desconsideração da personalidade jurídica, e no artigo 855-A da CLT da mesma forma. Então, a gente tem que ter essa ideia de proteção da pessoa jurídica é também criar uma estabilidade econômica, uma estabilidade desta estrutura empresarial que cumpre um papel social, uma função social muito importante. Né? Então, se reafirma uma premissa básica, que a autonomia jurídica e existencial da pessoa jurídica em face das pessoas físicas que a integram. Isso não quer dizer, pessoal, de forma nenhuma, que se a pessoa jurídica atuar com abuso de direito, os seus sócios não serão responsabilizados. Sim, eles serão, mas dentro dos limites que o legislador impôs. Vamos lá, um pouco mais. A gente tem que, nesse sentido, lembrar um pouco, né, dessa teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Então, essa teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ou disregard doctrine, olha assim, um sotaque em inglês, né, pessoal, na minha pronúncia, não sei se vocês perceberam, assim, quase uma nativa da Inglaterra, né? Esta doutrina, ela surgiu com um precedente clássico
lá da Inglaterra, né, que desenvolveu a doutrina nos anos de 1897. É um caso clássico de Solomon versus Solomon, Solomon and Company, né? E este caso, ele ficou famoso porque o Solomon, ele utilizou indevidamente a pessoa jurídica. Então, ele utilizou a companhia como escudo para lesar credores. E, na época, a Câmara dos Lordes acolheu a alegação, a defesa do Solomon, dizendo que, se a pessoa jurídica estava validamente constituída, né, ela não se identificaria qualquer resquício de responsabilidade civil da sociedade do próprio Solomon. Mas o que aconteceu? Esta decisão da Câmara dos Lordes não era a decisão que foi proferida nas instâncias ordinárias. Ela acolheu a tese de defesa do Solomon, né, que utilizou de uma forma indevida a pessoa jurídica para lesar credores, então ele inflou seu patrimônio pessoal e esvaziou o patrimônio da pessoa jurídica. Vejam isso, gente. O nascedouro dessa doutrina é 1897. Né? Embora as instâncias ordinárias tinham entendido que seria possível desconsiderar e buscar no patrimônio pessoal do sócio a responsabilização pelo pagamento dos credores, a Câmara dos Lordes acabou acolhendo, né, a defesa do Solomon. Só que esta tese, ela começou a ganhar maior corpo. Aquilo que foi decidido nas primeiras instâncias passou a ganhar maior corpo, né? Então, ela ganhou maior importância e passou a ser adotada em larga escala nos Estados Unidos e na Europa. Esta possibilidade de, quando presente a fraude ou abuso de direito na utilização da pessoa jurídica, a possibilidade de responsabilização direta no patrimônio do sócio. Então, o que essa doutrina, né, da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, ela quer? Em linhas gerais, ela quer o afastamento temporário. Não é simplesmente extinguir a personalidade jurídica, pessoal, né? Não é extinguir, é afastar provisoriamente a personalidade da pessoa jurídica para permitir a satisfação do direito violado diretamente no patrimônio pessoal do sócio que praticou o ato abusivo. Então, eu não posso me utilizar da pessoa jurídica para contrair dívidas, tá? Para me isentar do pagamento de credores, se eu o fizer dessa forma abusiva e simplesmente me liberar, né, da responsabilidade do pagamento. Aí é possível que o meu patrimônio pessoal seja responsabilizado. Pessoal, nós temos um doutrinador, né, nós temos um escritor de direito empresarial bem famoso, que é o Marlon Tomazetti, né? Eu acho que vocês já devem ter estudado o livro dele na graduação. Se não estudaram o livro dele na graduação, é uma boa dica agora para a prova da OAB, que ele diz assim, ó, a desconsideração é, pois, a forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais ela foi criada. É a forma de limitar e coibir o uso indevido do privilégio que é a pessoa jurídica. Então, eu me constituo em pessoa jurídica, eu tenho um patrimônio próprio da pessoa jurídica, eu contraio dívidas na pessoa jurídica, eu esvazio o patrimônio da pessoa jurídica com o único intuito de fraudar credores. Enquanto isso, o meu patrimônio pessoal é inflado. Bom, a dívida pode chegar na pessoa do sócio, a cobrança daquela dívida pode chegar na pessoa do sócio? Pode, desde que observados requisitos legais, né? A gente vai ver que a nova redação do artigo 50, ela passou a ser mais específica, ela trouxe requisitos, ela explicou alguns tópicos que anteriormente a doutrina estava encarregada de fazer, então ela trouxe uma maior clareza, uma maior segurança jurídica no que diz respeito ao que se entende por fraude, por abuso de direito, né, da pessoa jurídica, e é o que nós vamos ver a partir de agora, tá bem?
Então, olha aqui as novas redações do artigo 50. Vamos dar uma olhada lá, né? É importante que a gente compreenda esses institutos. Diz lá o caput do artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade, e aqui o legislador vai nos dar uma ajudinha para dizer o que é desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, o artigo 50 já está dizendo, olha, precisa estar caracterizado o desvio de finalidade, tem que estar caracterizado que houve o abuso da personalidade, tem que estar caracterizada, né, a confusão patrimonial. Como é que eu vou caracterizar isso? Através de pedido da parte. Como é que a parte vai fazer esse pedido? Isso é importante vocês visualizarem, porque quando a gente estuda direito empresarial e as peças de direito empresarial, nós vamos estudar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está previsto lá no artigo 133 e seguintes do CPC. Eu tenho um incidente processual específico para direcionar a execução para a pessoa do sócio, né? Então, o artigo 50 vem e reforça esta noção e conversa com o dispositivo lá do CPC, do artigo 133, que também tem lá no artigo 855 da CLT. Parágrafo primeiro diz assim, para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, parágrafo primeiro, pessoal, inserido pela Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874, é uma legislação que vocês precisam conhecer, ela concretiza e ela explicita o princípio da liberdade econômica, ela traz alterações no âmbito do direito público, ela traz alterações no âmbito do direito do trabalho, no âmbito do direito empresarial, contratos comerciais. Então, é uma legislação que vocês precisam ter conhecimento para a prova da OAB, que ela vai ser demandada, essas, especialmente porque diz respeito a algumas matérias muito importantes para nós, né? Então, o parágrafo primeiro está explicando o que é o desvio de finalidade, né? É quando eu utilizo a pessoa com o propósito de lesar credores. Eu estou constituindo a pessoa jurídica para contrair, por exemplo, dívida no patrimônio da pessoa jurídica, sabendo que aquele patrimônio que a pessoa jurídica tem não será possível, né? Ele não é suficiente para o pagamento daqueles credores. Isto é um exemplo do que seria o desvio de finalidade. Parágrafo segundo. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Tá? Olhem como é esclarecedor o parágrafo segundo. O que é confusão patrimonial? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. Eu mando as contas da pessoa jurídica para pagarem o meu cartão de crédito pessoal, por exemplo. Né? Transferências de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificantes. Tem um boleto de R$150 que a pessoa física da Luciana pagou e era lá da pessoa jurídica, do Arnaldo Advogados. Aqui nem é sociedade empresária, né, pessoal? Mas, hipoteticamente falando, né, isso se caracterizaria como uma confusão patrimonial, não porque seria um patrimônio insignificante, um valor insignificante, mas se tiver transferências significativas de valores entre a pessoa do sócio e a pessoa jurídica, está caracterizada a confusão patrimonial. Outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Né? Então, por exemplo, eu tenho pagamentos de pensão alimentícia. Já tive casos, pessoal, que eu trabalhei, que era no seguinte sentido. A pensão alimentícia da mulher do sócio era debitada da conta da pessoa jurídica. Né? Então, isso era um exemplo de confusão patrimonial. Parágrafo 3º do artigo 50.
O disposto no caput, nos parágrafos 1º e 2º desse artigo, também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Né? Então, está toda aquela previsão lá da confusão patrimonial, toda aquela previsão do desvio de finalidade se aplicam aos sócios e aos administradores da pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Pessoal, grupo econômico, né? Uma empresa administra, dirige, controla as demais, né? Ou ainda as empresas atuam de forma concomitante na busca do lucro, né, com ações coordenadas entre si. A mera existência de grupo econômico sem a prova da confusão patrimonial e sem a prova do desvio de finalidade não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Então, está dizendo, para desconsiderar, eu tenho que ter a presença desses dois requisitos, confusão patrimonial e desvio de finalidade. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, se eu tiver uma outra finalidade, né? Eu estou expandindo para uma outra área, desenvolvi atividade econômica A, passei a desenvolver a atividade econômica B. Isto, por si só, não constitui desvio de finalidade. Previsão expressa do artigo 50, parágrafo 5º. Muito bem, então a gente viu que o artigo 50, com a nova redação, o artigo 49 já está dizendo, olha, o patrimônio do sócio não vai responder, tem autonomia, né, a pessoa jurídica, isto tem um motivo, há um interesse na legislação empresarial para que seja desta forma, ele expressa isso no artigo 49A, né, porque nós temos, inclusive, muito interesse em preservar a empresa, que a empresa cumpra o seu papel social, que ela tenha, que seja concretizado o princípio da livre iniciativa. Né. Então, está lá o 49A e todas as alterações impostas, né, pelo artigo 50 dão força maior a essa figura. Gente, a desconsideração, como eu tinha falado anteriormente, ela não extingue a pessoa jurídica, não extingue. Né? Ela simplesmente será desconsiderada naquele caso concreto para a satisfação do crédito daqueles que estão perseguindo e, posteriormente, ela segue incólume. Né? Então, isto é algo muito importante. Este princípio da autonomia patrimonial deve sempre prevalecer e está reforçado por essa nova legislação. Então, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional. Tanto é uma medida excepcional que o legislador processual civil, bem como o legislador processual trabalhista, trouxe incidentes específicos para chegar até a desconsideração. Não é uma simples petição por mera insolvência que gera o direcionamento para a pessoa do sócio. A gente vai ver isso daqui a pouquinho mais. Pessoal, e aí, professora, será que permanecem as teorias, a teoria maior, a teoria menor, elas prevalecem em face das alterações impostas pela Lei da Liberdade Econômica? A resposta é sim, pessoal. Essas teorias, elas permanecem, né? A teoria maior e a teoria menor. Mas vamos dar uma olhadinha, vamos relembrar o que é a teoria maior, que pode ser subjetiva, objetiva, e a teoria menor. Então, a teoria maior diz, ó, quando a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica ocorre em razão de descumprimento decorrente do desvirtuamento da sua função, ou seja, quando comprovado o abuso do uso da personalidade jurídica. Ah, tá, professora, mas o artigo 50, ele agora com a nova redação, ele passa a ser mais descritivo, ele é mais claro em relação a isso. Ainda persiste a pertinência dessa discussão? Sim, porque em alguns âmbitos, pessoal, de legislação específica, a gente discute qual é a teoria
que será mais aplicada, justamente se nós considerarmos a natureza do crédito que está sendo discutido. A teoria maior subjetiva, ela diz assim: o pressuposto fundamental é o desvio da finalidade da pessoa jurídica, que agora os parágrafos do artigo 50 estão explicando o que é o desvio de finalidade. A teoria maior objetiva diz: é a confusão patrimonial. Vejam que eu tenho na teoria maior confusão patrimonial, desvio de finalidade. O aspecto subjetivo traz a questão do desvio da finalidade e o aspecto objetivo, a confusão patrimonial. A ausência de separação clara entre o patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios administradores, o que está totalmente descrito agora no artigo 50 do Código Civil. E a teoria menor diz assim, ó: de acordo com essa teoria, se a sociedade não tiver patrimônio para honrar suas obrigações e seus sócios forem insolventes, poderá ser aplicada a desconsideração. A teoria menor não exigiria a comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A mera insolvência da pessoa jurídica possibilitaria a desconsideração da personalidade jurídica. E isto, né, tem um desdobramento em outros âmbitos do direito, especificamente no direito do trabalho, em que a gente tem um crédito de natureza alimentar a ser protegido, né, que decorre justamente daquele dispêndio de energia que o trabalhador imprimiu na consecução de uma determinada atividade, que não tem como ser reposto a não ser com pagamento de salário. Né? Então, um estado de insolvência da pessoa jurídica autorizaria o direcionamento da execução para a pessoa dos sócios, e aí nós teríamos a questão da aplicação da teoria menor no que diz respeito ao recebimento de créditos trabalhistas sem a necessidade de comprovar desvio de finalidade e confusão patrimonial. Isto é um exemplo da aplicação da teoria menor, em que pese ainda seja exigido o requisito da propositura do incidente de desconsideração, conforme regulado agora a partir da reforma trabalhista de 2017. Pessoal, vejam o seguinte, olha o que o STJ fala sobre a aplicação da teoria menor. O STJ, um julgamento lá de 2018 da ministra Andrighi, diz assim, ó: a teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente no direito do consumidor e no direito ambiental, claro, a ministra Andrighi é do STJ, por isso que a abordagem é mais direcionada ao direito do consumidor e ao direito ambiental, mas nós também temos esse mesmo quadro no direito do trabalho. Incide com a mera prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Então, mais ou menos o que eu já tinha comentado com vocês antes, vem esse julgado para confirmar. Vejam a lei ambiental, pessoal. Nós temos uma previsão, igualmente, lá no artigo 3º. Por isso, a importância de se discutir a teoria maior e a teoria menor, ainda que o artigo 50 tenha sido alterado e tenha explicado o que é a confusão patrimonial, o que é desvio de finalidade. O artigo 3º da Lei 9.605 de 98 diz: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou no benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, se a gente considerar o prejuízo que a empresa está causando ao meio ambiente
e que o meio ambiente é de tutela de direito público, né, e de interesse de preservação e todos os requisitos que vocês estudam lá no direito ambiental, a hipótese do artigo 4º, ela é clara e evidente, ela é plenamente possível e coerente com esse ordenamento jurídico. Se a pessoa jurídica está ocasionando danos e ela não tiver patrimônio para responder, então só um pouquinho, né? Se ela for algum obstáculo para a indenização, eu vou trazer isso do patrimônio dos sócios, tá bem? O artigo 28 do CDC, pessoal, quando a gente fala, então, em desconsideração da personalidade jurídica, 49A do Código Civil, artigo 50, nova redação do Código Civil, legislação ambiental, artigo 3º e artigo 4º, e artigo 28 do CDC. Muitas vezes as questões da OAB, elas vêm com hipóteses híbridas, interdisciplinares, mesclando direito do trabalho, direito empresarial, direito consumidor, direito empresarial. Então, esses dispositivos vocês precisam conhecer. Está lá o artigo 28 do CDC que diz: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento e inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, o que nós temos? Um dispositivo que vai tutelar a parte vulnerável, a parte hipossuficiente naquela relação. Então, está dizendo, poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica, né, quando tiver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei. É óbvio que essa desconsideração sempre passará pela necessária interposição do incidente de desconsideração. O parágrafo 2º do 28 diz: as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Então, há uma responsabilidade subsidiária entre as sociedades, né, integrantes de grupos societários ou sociedades controladas entre os grupos econômicos. As sociedades consorciadas são solidariamente. Então, os grupos societários e sociedades controladas, o CDC traz uma responsabilidade subsidiária e, no parágrafo 3º, as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis. Parágrafo 4º, as sociedades coligadas só responderão por culpa. Parágrafo 5º, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causados ao consumidor. Então, vejam qual é a lógica do ordenamento jurídico, né? Eu preciso, aquele que causa dano ao meio ambiente, aquela pessoa jurídica que causa dano ao meio ambiente, se ela não tem solvência patrimonial, eu poderei, né, e se for utilizada com desvio de finalidade, abuso, confusão patrimonial, abuso de direito, eu vou buscar no patrimônio do sócio. Tá? Eu tenho um bem de interesse público, que é o meio ambiente. Quando a gente fala igualmente de direito do consumidor, né, a gente está tratando com uma parte que é mais fraca na relação jurídica, e é considerada vulnerável, é considerada hipossuficiente, e nós temos um dispositivo específico para essa hipótese lá no artigo 28. Né? Então, os requisitos, nós já falamos sobre essa questão, seria da teoria maior subjetiva a personificação, né, e a fraude e o abuso de direito, que já está bem sedimentado no artigo 50. O que é a personificação, gente? A personificação, ela somente ocorre a desconsideração se tivermos diante de uma pessoa jurídica de uma sociedade personificada. Eu não vou falar de desconsideração de personalidade jurídica se não tiver uma sociedade personificada. Então, eu tenho que ter uma pessoa jurídica constituída. E a pessoa jurídica, essa personalidade, ela vai nascer com o registro dos atos constitutivos no órgão competente, conforme lá o artigo 985 do Código Civil. Então, é pressuposto
para desconsideração da personalidade jurídica a constituição da responsabilidade limitada do sócio. Por quê? Porque se for a sociedade de responsabilidade ilimitada, o patrimônio do sócio já responde diretamente, né? Então, o patrimônio do sócio responde porque a responsabilidade entre o sócio e a pessoa jurídica é solidária, né? Então, nas sociedades em comum, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada pelos atos praticados pela sociedade. Então, não há motivo para se aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, né? Muito bem, pessoal. O Tomasetti, ele é claro lá. Eu trago algumas citações do livro do Tomasetti, porque a gente vai ter que dar uma boa estudada, uma boa enfrentada na doutrina. Vocês vão ter um material à disposição, né, com bastante referências, mas é importante a gente fazer aquele estudo direcionado, aquele estudo, né, sublinhado, marcado, porque muitas vezes o examinador, ele pede alguns conceitos doutrinários. Então, o que o Tomasetti fala? Não se tratando de uma pessoa jurídica, não há que se cogitar de autonomia patrimonial. Se não é pessoa jurídica, não tem autonomia patrimonial. Então, não há possibilidade do uso dessa autonomia para fins escusos. E fraude e abuso de direito, pessoal? Que seria o segundo requisito, né? Então, a fraude ou abuso de direito tem quando há um desvio de função da pessoa jurídica. Quando tem um desvio de função, tem fraude e abuso de direito. E o artigo 50 fez o grande favor de nos explicar lá o que se entende por confusão patrimonial, o que se entende por desvio de personalidade. Muito bem. Pessoal, quais são os efeitos da desconsideração, né? Vai excepcionar o princípio da autonomia e da separação patrimonial. Então, na verdade, eu vou ter que utilizar de um benefício de ordem. Eu primeiro tenho que executar o patrimônio da pessoa jurídica, né? Executando, sendo insolvente, não havendo patrimônio suficiente para pagar aqueles determinados créditos e ocorrendo confusão patrimonial, né? Desvio de finalidade, ou, na caso de aplicação da teoria menor, mera insolvência, dependendo da natureza do crédito que está sendo postulado, né, eu direciono para o sócio. Eu não posso ir primeiro no sócio. Isso é o benefício de ordem. Eu tenho que esgotar quanto à pessoa jurídica para depois redirecionar para a pessoa do sócio, seus administradores. Suspende a eficácia do ato constitutivo no curso do processo judicial, né? É uma decisão de natureza interlocutória, não acarreta o fim da pessoa jurídica e atinge apenas os sócios que se beneficiaram do uso abusivo da pessoa. O que isso quer dizer, pessoal? Nós temos uma regra no Código Civil e agora também na CLT, por exemplo, dizendo que o sócio que se retirar da sociedade depois de 2 anos, ele não vai responder pelas dívidas daquela sociedade. Ah, mas ele se retirou há mais de 2 anos, só que na época que ele pertencia ao quadro societário, houve a prestação de serviços desse trabalhador e esse trabalhador não foi adimplido, a pessoa jurídica foi executada e lá na frente teve uma desconsideração por incidente da desconsideração da personalidade jurídica, direcionou para a pessoa dos sócios e atingiu o patrimônio desse sócio retirante. Ele vai responder, mesmo que ele tenha saído da sociedade há mais de 2 anos, se naquele período em que houve a prestação de serviços, né, ele tivesse beneficiado, né, ainda que indiretamente daquela prestação de serviços, ele sim responde pelo tempo que figurou na sociedade. Vamos supor o seguinte, pessoal, um contrato de trabalho de 12 meses, ele esteve na sociedade durante 6 meses em que aquele trabalhador prestou serviços para a sociedade. Então, a sua responsabilização corresponde a 6 meses. Aqui a gente... Nesse material eu já coloquei para vocês, né, mais detalhadamente a questão quando é que surge essa doutrina e essa possibilidade de afastamento da personalização dessa sociedade, né, a autonomia, a separação patrimonial. Muito bem. Pessoal, a diferença basicamente entre a teoria maior e a teoria menor, isto aparece na prova da OAB,
é que a teoria maior vai exigir a prova da fraude, do dolo, da má-fé, né, dos sócios em prejuízo dos credores da sociedade, e a concepção objetivista vai dispensar a prova da fraude, do dolo e da má-fé, exigindo a autonomia da pessoa jurídica, seja óbice ou restrição dos direitos dos credores. Tá? Então, essa basicamente é a diferença entre a teoria maior e a teoria menor, que ficou bem mais explicitada com a nova redação do artigo 50 do Código Civil. Falamos ali sobre a aplicação da teoria subjetivista, né, todos os fundamentos legais, né, todos os dispositivos que tratam sobre isso, o CDC, o Código Civil, né, nós temos lá o artigo 145, que trata do dolo, 158 a 165, artigo 187, e a teoria menor é aplicada em qual âmbito, em qual esfera? Lá no CDC, lá na Lei de Crimes Ambientais, na CLT, no artigo 855-A, né, eu coloquei ali para vocês, a CLT é a teoria menor. Geralmente, os advogados empresariais, né, o pessoal que trabalha com direito empresarial, diz assim, pô, no direito do trabalho não existe nem teoria menor, é teoria mínima, porque basta uma mera insolvência, uma mera tentativa de bacen, por exemplo, nas contas da empresa, e a empresa não paga, não tem um numerário disponível naquele momento, o juiz já determinava o direcionamento da execução para a pessoa do sócio, e isso antes da reforma ele poderia fazer, inclusive de ofício, porque a execução ela ia por impulso oficial. Nós temos uma alteração no processo do trabalho nesse aspecto. Mas vejam o seguinte, pessoal, a CLT, né, o crédito de natureza trabalhista, porque na grande maioria das vezes ele diz respeito única e exclusivamente a verbas de natureza alimentar, né, ele precisa ser garantido. E desconsiderar a personalidade jurídica por mera insolvência é a aplicação da teoria menor no âmbito do direito do trabalho. Isto não quer dizer que o incidente exigido agora pelo artigo 855-A seja dispensado. Não é mais por mera petição, nem por ato ex officio, né, do juiz. E lá no Código, também, na Tributário Nacional, lá o artigo 135, inciso 3, a aplicação da teoria menor na cobrança de créditos tributários. Né? Pessoal, tem um tópico que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica, muito aplicada no âmbito do direito de família. Então, eu trago aqui para conhecimento geral da matéria, para a gente conseguir fechar, pelo menos, essa discussão de uma forma, né, bem redondinha, que é a questão da desconsideração inversa da personalidade jurídica. A aplicação da desconsideração para executar bens sociais por dívidas pessoais. É quando eu esvazio o meu patrimônio pessoal, inflo o patrimônio da sociedade para evitar o pagamento dos meus credores pessoais. Por que isso é muito comum no direito de família? Porque para retirar bens de partilhas, né, dos seus patrimônios pessoais, muitas pessoas transferem para a sociedade aquele patrimônio. Então, por isso que a gente fala na desconsideração inversa da personalidade jurídica. É quando eu quero buscar no patrimônio pessoal, né, daquele sócio integrante de uma determinada sociedade, algo que diz respeito à partilha de bens, e ele retira do seu patrimônio pessoal e encaminha para a pessoa jurídica. E é possível ir lá na pessoa jurídica fazer a constrição daquele determinado bem, daquele determinado valor. Né? Então, o que é a desconsideração inversa? Ela desvia os de bens do patrimônio comum para frustrar a partilha de bens no divórcio ou tentativas de frustrar uma execução. Nós temos até em relação a isso um enunciado lá da Jornada de Direito Civil, que é o enunciado 283, que diz: é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais
com prejuízos de terceiros, né? E tem uma diferença, gente, entre desconsideração e despersonificação. A gente não pode confundir uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A despersonificação está lá no artigo 51 do Código Civil, é quando a pessoa jurídica é dissolvida ou extinta. Na desconsideração, ela só é afastada naquele determinado momento para adimplemento daqueles credores. Na despersonificação, ela é extinta, né? Então, onde é que tem a regulação acerca da despersonificação da pessoa jurídica? No artigo 51 do Código Civil. Tá bem, pessoal? Essas eram as principais linhas que eu queria trazer para vocês sobre esse tema. A gente, né, vocês vão estar à disposição, né, esse material, vocês deem uma olhada, está lá o artigo 51 do Código Civil falando sobre a despersonificação, e eu acho extremamente interessante essa matéria, ela tem vários reflexos em vários âmbitos do direito, em alguns ordenamentos específicos, a gente falou das disposições lá no CDC, na lei ambiental, nós falamos da atualização do artigo 50 com a Lei da Liberdade Econômica, com a inclusão do artigo 49A no Código Civil. Então, é um tema que vocês precisam enfrentar, porque geralmente é cobrado nas provas objetivas e também nas questões práticas, né, quando trata lá do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá bom? Então, era isso. Bons estudos e até uma próxima.